Pessoal, a gente já comentou esse ano sobre eletricidade na matéria de ciências, já comentou um pouco sobre o corpo humano, doenças sexualmente transmissíveis, sistema genital masculino e feminino, e agora no livro 4 a gente finaliza o ano falando um pouco sobre o sistema solar, sobre o universo à nossa volta como um todo. Nessa aula especificamente a gente vai ver um pouco sobre a Terra, a Lua e outros corpos celestes que fazem parte do nosso sistema solar, tudo bem? Pessoal, uma coisa importante para vocês perceberem é o seguinte: o sistema solar não é a única estrutura que existe no universo. O sistema solar é uma parte muito pequena da nossa galáxia, que é a Via Láctea, e a Via Láctea é uma das milhões de galáxias que existem no universo, tá? Então a gente está falando de algo muito grandioso. E no sistema solar a gente tem diversos corpos celestes. O Sol é a estrela central, tá? É a estrela que vai iluminar aí os planetas, os outros corpos celestes, como satélites naturais, que não possuem luz própria, né? A Lua, por exemplo, ela não possui luz própria. Ela reflete a luz do Sol e isso ocorre com satélites naturais de outros planetas também, tá? Marte, por exemplo, tem duas luas e o mesmo processo acontece por lá. Os planetas, eles giram em torno do Sol e eles não possuem luz própria, tudo bem? Os satélites naturais, eles vão girar em torno do planeta, eles também não possuem luz própria. A Lua é o único satélite natural da Terra. Alguns planetas têm diversos satélites naturais, é o caso de Júpiter, Saturno, outros têm poucos, como é o caso da Terra e Marte, que tem, no caso da Terra, um único satélite natural, no caso de Marte são dois, tá? As estrelas, elas emitem luz própria, tá? A maior estrela presente aqui é o Sol, tudo bem? Os cometas são estruturas formadas por gelo e rochas, tá? E o que acontece? Os cometas têm um giro bem irregular em torno do Sol. Então, assim, não se consegue prever com muita qualidade quando que um cometa vai ou não passar numa determinada região, tá? E aí a gente tem os meteoroides ou meteoritos também, que são partículas sólidas. Essas partículas sólidas, elas não são formadas por gelo, elas são formadas por outras substâncias. E o que acontece? Quando elas entram na atmosfera terrestre, elas acabam entrando em atrito com o ar atmosférico. E isso acaba desencadeando a queda de meteoritos aí que a gente costuma ver, tudo bem? Então, essas estruturas aqui são as estruturas presentes no sistema solar. Quais são as mais importantes, gente? As estrelas, né? A estrela principal, que é o Sol, os planetas que orbitam em torno desse Sol, e os satélites naturais que orbitam em torno dos planetas, tá? Essas estruturas são as mais importantes. Paulo, orbita como? Preso a uma força gravitacional. Então, todos os corpos celestes aqui estão presos por força gravitacional. Quanto maior o corpo celeste, maior a força gravitacional envolvida nele, tudo bem? Pessoal, o sistema solar, a formação do sistema solar é explicado por diversas teorias. A teoria científica mais aceita hoje é de que ele surgiu a partir de uma nebulosa, né? Uma estrela. Essa nebulosa começou a dar uma formação inicial ao Sol, teve uma fragmentação bem definida aos poucos, e depois eu fui formando o sistema solar que está em constante expansão, apesar da gente não perceber isso, né? É perceptível porque o que acontece? Nós temos essa formação há 4,6 bilhões de anos, então a todo esse tempo nós temos o sistema solar sendo formado, sendo expandido e por aí vai. Repito, aqui a gente tem diversas teorias para explicar isso. Essa teoria é a mais aceita. Vocês viram lá no começo, naquele vídeo inicial, que era uma nebulosa, né? Então, na verdade, tudo se inicia a partir de uma nebulosa e a gente tem a formação do Sol como a estrela mor, a estrela principal aqui do sistema solar, tá? Pessoal, nós temos no nosso sistema solar 8 planetas, tá? Eram 9 até a década passada. O planeta Plutão, ele foi excluído, ele foi denominado de planeta anão, por não atender critérios específicos da comunidade científica, tá? Os 4 primeiros planetas, os mais próximos do Sol, são chamados de planetas telúricos ou planetas interiores, tá? Eles são planetas pequenos, eles possuem poucos satélites naturais, eles são rochosos, né? Estrutura sólida e por aí vai. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte fazem parte desse grupo.
O outro grupo de planetas maiores são planetas exteriores ou gigantes gasosos. Como o próprio nome já diz, eles têm uma estrutura gasosa, eles são bem maiores, estão distantes do Sol, e a grande característica deles também é o fato de possuírem muitos satélites naturais, tá? Então, em comparação com os planetas interiores, eles possuem muitos satélites naturais. Aqui, pessoal, tem um infográfico que depois vocês podem dar uma olhada lá nos slides, que é o seguinte: é uma comparação entre a massa do planeta, tá? A gravidade que você tem ali naquele planeta, o tempo de duração de um dia e de um ano comparado com o planeta Terra, obviamente, e o número de satélites naturais. Percebam que Júpiter tem mais de 60 satélites naturais. E percebam aquilo que eu comentei com vocês. Quanto maior o planeta, maior a gravidade nele. Ó. 24 é a gravidade em Júpiter, aqui na Terra a gravidade é aproximadamente 10. Tá? Então, quanto maior o tamanho do corpo celeste, maior a gravidade que eu tenho ali. Tá bom? Percebam que de Júpiter para cá, os planetas exteriores, eu tenho uma quantidade grande de luas, né, de satélites naturais. Netuno com mais de 10, Urano com mais de 20, e daqui para baixo, somente a Terra e Marte Marte possui 2, enquanto a Terra possui somente um satélite natural, que é a Lua, tudo bem? Pessoal, como eu comentei com vocês, o sistema solar não é a única estrutura do universo, né? Então a gente tem diversas estruturas. Essas estruturas são chamadas de galáxias, tá? E a nossa galáxia se chama Via Láctea, tudo bem? Só para vocês terem uma ideia, o sistema solar, o Sol, ele está a 28 mil anos-luz do centro da nossa galáxia. Então ele está extremamente distante do centro da galáxia, tá? Anos-luz é uma medida de distância, né, que a gente usa em astronomia. E o que acontece? Cada ano-luz corresponde a 10 trilhões de quilômetros. Então, pega isso aqui, multiplica por 28 mil, você vai ter a distância do centro da nossa galáxia até o sistema solar, que é onde a gente está, tudo bem? Então percebam que a gente está falando de algo grandioso, e isso aqui é somente uma das galáxias presentes no universo, tá? A gente tem diversas galáxias. Só na nossa galáxia a gente tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas, tudo bem? A Via Láctea, que é a nossa galáxia, não é uma marca de leite, né? Esse programa não é da época de vocês, mas é um programa de perguntas e respostas que o Silvio Santos apresentava, e tinha perguntas desse tipo aqui, né? E vocês podem perceber pela cara dele que ele não gostou muito da resposta, né? A Via Láctea não é uma marca de leite, é uma galáxia. E o que acontece? O Sol está a 28 mil anos-luz de distância do centro dessa galáxia. A idade estimada dessa galáxia aí é de 13,5, 14 bilhões de anos, tá? E no centro dessa galáxia existe uma estrutura que a gente chama de buraco negro, que é muito famoso, mas pouca gente sabe de fato o que é, né? O buraco negro é uma região do espaço onde há um campo gravitacional muito intenso. Então, basicamente, tudo que se aproxima de um buraco negro, a tendência é ser captado por esse buraco negro pelo campo gravitacional muito grande que eu tenho ali, tá? Obviamente, nunca ninguém chegou ali perto, né? Uma estrutura muito distante da Terra, muito distante do sistema solar. Esses estudos físicos são feitos em parceria com a matemática, né? Então, a gente observa matematicamente como se comportam os astros e dá essa ideia de buraco negro, tá? Só para vocês terem uma ideia, ó, aqui a gente tem o nosso sistema solar, né, dentro da Via Láctea, e o centro da Via Láctea está muito lá para o lado. Aqui a gente não está nem próximo do centro dela, né? A gente está a 28 mil anos-luz de distância desse centro, tudo bem? Pessoal, o planeta Terra trabalha com dois movimentos em relação ao Sol e a ele mesmo, né, ao próprio eixo, vamos dizer assim. O primeiro movimento é um movimento que a gente chama de rotação, tá? Esse movimento ele dura aproximadamente 24 horas e é um movimento da Terra girando em torno do próprio eixo, tá? Cada giro em torno do próprio eixo é o que a gente denomina de dia e possui uma duração de 24 horas, tá? O que o movimento de rotação define para a gente? O dia e a noite. Tá? Ele acaba definindo o dia e a noite pela face da Terra que está virada para o Sol, tá bom? Já o movimento de translação, ele é um movimento feito em relação ao Sol. Então a Terra faz um movimento em relação ao Sol, esse movimento dura
365 dias e 6 horas aproximadamente, né? E o que acontece? Essas 6 horas que são descontadas a cada 4 anos elas completam 24 horas, que gera um 36º dia. Então, por isso que a cada 4 anos a gente tem um ano chamado de ano bissexto. É justamente a junção dessas 6 horas restantes aí no movimento de translação da Terra. O movimento de translação, gente, ele não é o único responsável pelas estações do ano, mas ele também ajuda e auxilia a gente a entender um pouco as estações do ano, tá? Tem outras coisas relacionadas que a gente vai ver mais para frente. Aqui, ó, o movimento de rotação da Terra em volta do próprio eixo, tá? Pessoal, obviamente esse eixo aqui ele não existe, tá? Isso aqui é só para a gente ver que ela está girando em torno dela mesma. E eu tenho aqui o movimento de translação na órbita em relação ao Sol, tudo bem? Aqui eu tenho um GIF para explicar isso para vocês. As datas ali são as datas relacionadas às estações do ano, tá? Depois a gente vai comentar com calma, além da rotação e da translação, do que depende essas estações do ano, tudo bem? E as nossas orientações de estudo, vocês vão fazer os exercícios 1 até 4, lá da página 23 e 24, bem tranquilo. E o exercício 1, pessoal, é um exercício que teoricamente era para ser feito em grupo, vocês vão fazer individualmente aí na casa de vocês, é uma perguntinha só para vocês responderem lá na página 11, tá? Não se esqueçam de fazer o portal Eureka, tá? Capítulo 14, até o final do trimestre, vale nota isso aí, beleza? Gente, brigadão e até a nossa live.